Boa noite, irmãos. Com muita alegria estou aqui, podendo trazer a palavra no primeiro aniversário do Ministério de Teatro, que teve um início, e vemos que é um ministério que tem nos trazido muita alegria, tem nos trazido muita ministração verdadeira da palavra, né? E hoje convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7. Quem achou aí, diz um amém. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7, dizem assim: O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Até aí. Antes de falar do tema que o Senhor ministrou ao meu coração, queria, pode se sentar, queria lhes trazer um pequeno estudo sobre o contexto desta carta aos Coríntios. Na época do apóstolo Paulo, que foi o autor da carta, Corinto era a capital da província romana de Acaia, que abrangia a maior parte da antiga Grécia, ao sul da Macedônia. Como um centro de comércio rico, Corinto atraía pessoas de todo o Império Romano, tornando-se uma das cidades mais diversificadas da região. Lá, a adoração a ídolos era dominante, e haviam vários templos e santuários na época. Os coríntios tinham a reputação de serem extremamente imorais. A carta foi escrita como uma resposta a um relatório feito pelos membros da igreja dos problemas que a igreja sofria. Inclusive, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, diz que Paulo já havia advertido a igreja sobre imoralidade por meio de carta. Ou seja, meio que 1 Coríntios não foi a primeira carta aos Coríntios, né? É engraçado até pensar nisso. A igreja sofria com problemas que existem no mundo hoje: desunião, falsos ensinamentos e a imoralidade. Aí, dentre os capítulos do livro, nós podemos dividir os capítulos 1 e 4, que falam sobre a divisão da igreja, os 5 e 6 sobre a imoralidade, os 7 ao 11, ensinamentos, doutrina, do 12 ao 14, dons e importância do amor, no capítulo 15, a ressurreição de Cristo, no 16, algumas instruções finais. Mas hoje quero falar de um desses tópicos, né, dons e importância do amor, mas especificamente da importância do amor. Irmãos, para tudo que fomos praticar, para tudo que fomos fazer, nós precisamos do amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 ao 3, diz: E agora passo-vos mostrar um caminho muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, seria como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei.
Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, essas ações não me trarão qualquer benefício real. A gente vê que existem as nossas intenções do coração, e para cada coisa que formos praticar, nós precisamos do amor. Por quê? Porque tudo que vem de Deus é bom, puro, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se pararmos para pensar, a fé sem amor vai se tornar uma religiosidade. E religiosidade mata. A fé vai ser como uma faca de 2 gumes. A lei sem amor se torna algo que vai acabar nos prendendo. Vai ser uma armadilha. Ou seja, a lei sem amor se torna laço. E a verdade sem amor, ela é usada para humilhar, é usada para rebaixar alguém, seja em algum contexto ou em alguma comparação. Ou seja, a verdade sem amor se torna vaidade. E a palavra sem amor vira algo insignificante, porque a palavra ela tem que ser ouvida e praticada. E quando não há prática, ela se torna palha, algo sem valor. Hoje em dia, eu vejo que esse é um assunto que é muito necessário. Deus tem ministrado bastante no meu coração para falar sobre o amor. A própria palavra diz que nos tempos finais, o coração do homem iria endurecer e o amor iria se esfriar. E nós vemos muito disso hoje. Se você olhar um noticiário, são só desastres. Se você pesquisar qualquer jornal, seja na televisão, no celular, não param de acontecer coisas ruins. Pai contra filho, filho contra pai, contra mãe. Pessoas que deveriam se amar estão se matando. E por que isso está sendo normal, quando não era para ser? A palavra até diz, mas será que nós estamos tomando o posicionamento verdadeiro para que isso não aconteça na nossa casa? Não aconteça na nossa família? A realidade é que estamos, ao invés de procurar sentimento, ao invés de procurar carinho, afeto, estamos atrás de adrenalina. Não seja um mau exemplo no amor. Como nós temos que ser referência, e o amor é a primeira de todas elas. Não é à toa que os 10 mandamentos foram resumidos em 2. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame, simplesmente ame. E se nós não amarmos, como que nós vamos querer estar numa eternidade? Como que nós vamos querer estar na eternidade com alguém que não dedicamos nem um pouco de tempo nesta terra? Como que nós vamos querer estar junto dele sem amar de verdade, sendo que a vinda de Jesus é comparada como um casamento? E num casamento, ninguém em sã consciência vai se unir a alguém que não a ame de volta. Ela pode até amar, mas se a pessoa não ama de volta, ela não vai estar nesta união. Então, é a mesma coisa com Jesus. Ele nos ama, mas se você não quiser Ele, sinto muito. Então, nós temos que correr atrás de saber o que é o verdadeiro amor e seguir esse exemplo. Vou até falar uma história aqui, história verídica, porque é na Bíblia, está lá em Gênesis 34.
Vou contar de uma forma meio descontraída, mas vocês vão me entender. Bem resumida, a história se passa assim. Estava Diná, filha de Jacó, que veio a se tornar Israel. Estava andando pela vila. Chegou Siquém. Siquém, ele viu. Só que aí, ele foi lá, ele violentou a menina. Ele começou tudo errado. Só que aí que está o detalhe. Logo depois está escrito que Siquém se apaixonou por Diná. Já estava querendo chegar lá em Jacózão, né? Chegou ele e o pai dele na vila, falaram: Jacó, nós temos uma oferta para ti. Quero que você nos dê sua filha, me dê sua filha para eu casar. E aí, eu e meu pai daremos nossas filhas para casar com os seus. Quando aconteceu a agressão, Jacó soube. Só que Jacózão é esperto. Ele ficou quieto e esperou os filhos dele chegar. Ele foi lá e contou para os filhos dele. Mas 2 em específico, eles são mais citados nessa história, que foram tomados por ira, Simeão e Levi. Quando Simeão e Levi souberam, os 2 ficaram tomados por vingança. Imagina só. Não, envergonharam minha irmã. Isso não vai ficar barato. Aí eles já chegaram, planaram o trâmite todo, fizeram um plano deles. Aí quando Siquém e o pai deles chegaram lá e fizeram a oferta para Jacózão, os filhos de Jacó tomaram a palavra e falaram: a gente pode até aceitar esse negócio, só que nós temos algumas condições. Seria vergonhoso para o nosso povo se uma dos nossas se casasse com um incircunciso. Então, se quiser uma das nossas para casar, terá que se circuncidar, e não só você, mas todos os homens do seu povo. Siquém e o pai dele ficaram alegres. Siquém estava se achando o pai da varoagem ali. Aí, eles foram para a vila e anunciaram que todos deviam se circuncidar. Todos os homens abraçaram a ideia. Foram lá e fizeram. Só que no calar da noite, aconteceu algo que para eles era inesperado. Simeão e Levi, os 2 sozinhos, tomaram espada e cortaram todos. Mataram todo mundo. Mataram Siquém, mataram o pai. Mataram todos os homens que haviam se circuncidado, a fim de que se cumprisse o negócio. Esse foi o plano. E foi assim feito. E eles deixaram vivas as crianças e as mulheres e tomaram para si. Vieram os outros filhos de Jacó, foram lá e roubaram, pegaram todos os tesouros, os bens daquela terra. O que eu quero dizer com isso? Siquém buscou adrenalina. Depois ele até tentou se consertar, mas não foi do jeito certo. Quero dizer para vocês que há uma maneira certa de fazer as coisas. Há uma maneira certa de amar. E não podemos nos acostumar a viver da aparência. Nós não podemos nos acostumar a ficar tão raso, a ficar na mesmice. Não seja um sepulcro caiado. Sepulcro caiado é todo bonito, tem uma arte, é belo por fora, mas por dentro ele carrega ossos, miséria, destruição e morte. O que é o amor? O amor. O amor é um sentimento profundo, um princípio orientador e uma força transformadora
que se manifesta tanto em relação a Deus quanto ao próximo. O amor cura. O amor também previne. Mas o amor também chama atenção. Ah, Gabriel, você está pregando sobre amor, mas você vai usar só palavras duras. Vamos facilitar aí para mim. Vou falar para vocês o que o próprio amor falou, né? Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 5. Para vocês, eu vou mostrar a quem deveis temer, que é o Senhor, pois o Senhor, Ele tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Foi Jesus que disse isso. E nós, muitas vezes, não aguentamos alguns sermões, mas o sermão também é para o nosso bem. Porque também, ao mesmo tempo que Jesus disse que deviam temer a Ele, Ele também veio cumprir uma promessa. Ao mesmo tempo que Ele veio, falou que você deveria temer a Ele, está lá escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, isso não pode nos calar. Nós não podemos ficar calados com uma informação dessa. Também quero passar em 1 João 4,18. Deixa eu achar aqui rapidinho. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Toda vez que eu vejo essa passagem, o amor sacrificial, o amor incondicional, eu penso também no que eu tenho feito para, pelo menos, retribuir um pouquinho. No mesmo tamanho, não vamos conseguir porque nós somos limitados e fracos. Mas, como Ele nos amou primeiro, nós também devemos amá-lo, porque o Senhor é o nosso amigo. Ele está lá o tempo todo. Ele é onipresente. Mas será que nós também somos amigos dele? Será que quando ele fala, você ouve? Ou quando ele fala, entra por um ouvido e sai por outro? Ou você nem escuta? Nós devemos aprender a dar ouvido ao Espírito Santo e menos ao nosso coração. Porque amor também não se resume a sentimento. Porque o coração, ele é enganoso. Se formos somente pelo sentimento e deixarmos de fora a razão, nós vamos perder a razão, vamos entrar em desigualdade, vamos entrar em hipocrisia. Irmãos, tudo se resume ao amor. Em Salmos 136, do versículos 5 ao 26, a parte B de todos os versículos vai dizer que seu amor dura para sempre. Pode ler lá. O meu está na King James, eu não sei se tem alguma diferença para as outras versões, mas dá para entender o que foi dito. Está até ali. Seu amor dura para sempre, pois o seu amor dura para sempre. Se for passando, vamos ver a parte B de todos esses versículos, do 5 ao 26, estão escrito isso. O seu amor dura para sempre. E nada que está escrito foi em vão. Nada do que o Senhor nos mostrou foi em vão. Porque Deus é Deus de detalhes também. Deus, Ele trabalha no pequeno. Deus, Ele trabalha no grande. E isso
é um dos maiores fatos, uma das maiores provações de amor que podemos ver, além também do sacrifício. Jesus mesmo diz que o maior sacrifício, o maior amor que alguém poderia fazer é morrer por alguém. E ele decidiu morrer por mim e por você. Por muitos que nem conhecem ele e por outros que são próximos, ele decidiu morrer e tomar sobre si o peso de todos os pecados. Em Filipenses 4:8, nós vamos ver que fala sobre aquele versículo lá que tudo naquilo que é puro, tudo naquilo que é perfeito. Então, vou tentar pegar aqui para não acabar falando alguma palavra que não convém. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. E, parando para raciocinar, o amor é uma das poucas coisas que se encontra dentro de todas essas características. O amor, então, também é perfeito. E também é um dos motivos pela comparação que Deus é amor. Porque Deus é perfeito. Em Deus não há falha, e muito menos no amor dele. O amor dele é perfeito. Ele teve uma decisão. O amor, querendo ou não, como falei, não só se baseia em sentimento, mas também é uma decisão que nós tomamos a cada dia. E a decisão dele foi morrer por mim e por você. Então, se você ainda não vive o amor, se você ainda não conhece, então decida hoje ser uma carta viva do amor. Decida hoje viver esse amor de Deus, esse amor que nós nem temos palavras para descrever, que muitas vezes, se nos perguntarem como que funciona, como que é uma definição, nós não vamos conseguir dar uma definição exata. Muitas vezes vamos conseguir falar, o amor são tais atitudes, é isso aqui, mas uma definição exata como um dicionário, nós não vamos conseguir fazer, porque é muito extenso. É um assunto que eu poderia falar a semana inteira. Todos os dias aqui eu podia estar ministrando vocês sobre o amor. Mas, indo direto ao assunto, Ele te deu este dom. Como assim? Ame os seus inimigos? Sim, ame os seus inimigos. Porque o amor, ele não carrega maldade. Devemos amar a todos. Se você ainda escolhe quem você ama, você ainda tem que rever alguns conceitos. E eu não estou falando em quesito de estar junto, de andar junto, não. Não é assim. Mas ele falou muito com a gente, com os adolescentes, sobre isso, em muitas EVDs, mesmo até hoje. Não é simplesmente andar junto, mas é um sentido muito maior. E em Colossenses, capítulo 13, versículo 14, diz que, acima de tudo, nós devemos nos revestir do amor, que é o elo da perfeição. Elo da perfeição. Olha que comparação magnífica. A Bíblia também podemos dizer como que é uma poesia. Muitos versículos da Bíblia, salmos, simplesmente também. E isso aqui é magnífico. Como que algo que nós podemos ver, sentir aqui é comparado a um elo perfeito, a seres que são mortais, seres que são corruptíveis e imperfeitos. E através da graça e misericórdia de Deus, nós podemos ser salvos.
e a graça, misericórdia, vem deste grande amor que é infinito e que é incondicional. Eu digo para vocês que, como nós não somos perfeitos, nós não vamos conseguir entregar um amor perfeito a todas as pessoas. Mas eu posso dizer a vocês que nós, mesmo não podemos entregar algo perfeito, nós podemos entregar gentileza, nós podemos entregar as atitudes, nós podemos entregar afeto, nós podemos entregar a empatia. Largue mão da indiferença. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Largue mão da indiferença. Se você tem um olho torto para algumas pessoas, tente se endireitar. Nós somos corpo de Cristo. E como iremos viver alinhados com a palavra, como vamos viver alinhados com o que Ele diz, sem o amor, pois o amor é a principal de todas as coisas. E por mais que pareça até ser repetitivo, o amor é o princípio se resume no amor, mas não temos falado muito disso ultimamente. Estamos esquecendo de falar sobre o amor. Temos nos aprofundado até em teologia, filosofia, em outros assuntos, em vários tipos de informação. Mas muitas vezes estamos deixando de viver o essencial. Nós somos sal da terra. E é com amor que vamos temperar esta nação. E não só esta nação, mas todo o mundo. Começando pelas nossas casas e depois indo em cada lugar, vão se fazendo mais e mais sementes. E quando essas sementes brotarem, você vai ver que vai valer a pena, mesmo passando por todo tipo de dor, mesmo passando por todo tipo de sofrimento, vai valer a pena. Nós não podemos ser cinistas. Cinismo dentro da filosofia, diz sobre desprezo, sobre ser cínico. Não podemos viver no cinismo. Nós devemos viver no amor de Deus, na empatia, no respeito, confiança, no compromisso e no altruísmo. Deus deu os frutos do Espírito. Ele além de entregar o seu Filho, Ele trouxe o Filho dele para que seja exemplo para todos nós. Ele nos criou, em 7 dias criou os céus e a terra e tudo que nela há. Criou tudo. Já teve um trabalho tão enorme e ainda nos deu essa ousadia de ter um manual em mãos. Então agradeça hoje porque você tem isso aqui, que aqui está escrito, tudo que está escrito aqui é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor vem da palavra de Deus. Agradeça que você está num país laico. Você pode ler a palavra, você pode falar da palavra, mesmo em qualquer lugar. Você não tem esse perigo de ser morto por isso. Em muitos lugares as pessoas já têm esse perigo de terem que perder a vida por falar de Cristo. Mas ainda assim eles sabem, vale a pena, porque eles perdem uma vida aqui, mas ganham uma eternidade com o Pai. E é isso que eu e todos nós devemos almejar. Se for para perder tudo que tem aqui, se for para estar eternamente com o Pai, eu vou perder com alegria. Eu vou gastar minha vida com alegria, se for para estar do lado do Pai, se for para poder estar face a face todos os dias
poder louvar e engrandecer o santo nome, conhecer aquele que me amou primeiro, conhecer aquele que fez tantas maravilhas, que fez tantas dádivas e milagres, aquele que tem um nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós, através da palavra dele, já podemos conhecer um pouco dele, mas eu quero chegar no dia que será para sempre, de conhecer ele na minha frente. Você quer conhecer? Você quer estar com ele? Quer viver com ele todos os dias? Nós podemos ver um pouco disso aqui na terra, mas não será comparado com o que será na eternidade. Se você precisa, tem a necessidade de conhecer esse amor, se você ainda não conhece, eu gostaria de orar por você, que se não houver amor, não vale a pena viver, pois o verdadeiro amor só vive quem anda com Deus. E esse amor de Deus, para sempre eu quero viver. É o perfeito amor e a eterna essência. Isso pode até ser um trecho de uma música, de um louvor, mas ainda diz algo que eu quero viver. É algo que eu creio que você também queira viver, você que está aqui nessa noite. Você quer viver a eterna essência, o perfeito amor, um amor que não vai te machucar, um amor que não vai te trocar por nada, um amor que vai te abraçar e vai poder dizer, e vai te dizer: filho, pode adentrar. Aquele que poderá te abraçar e dizer: meu filho, comigo tu estarás seguro. Não temas, não temas, pois o Senhor é contigo. Não temas, pois o Senhor está contigo. Fazer então uma oração. Você que deseja viver esse amor, não precisa vir aqui na frente, mas eu desejo orar por você. Santíssimo Deus, eterno Pai, com imensa gratidão eu estou aqui neste altar, falando da Tua palavra, falando o que o Senhor ministrou no meu coração, e que no nome de Jesus, todas essas pessoas que estejam aqui possam viver intensamente o que o Senhor tem preparado para elas, pois o Senhor é tão amoroso, tão amável, que prepara em cada detalhe, em cada escolha que nós vamos ter, o Senhor prepara uma grande recompensa se fizermos conforme a Tua vontade. Então que estejamos no centro da Tua vontade, que assim possamos Te agradar, e que nós não façamos nada por algum acaso, que nós não façamos nada por nós mesmos, pelo ego, mas que façamos por Ti, que nós façamos por aquele que diz que é o grande eu sou, que possamos fazer por Ti, Senhor, tudo em nossa vida, que possamos nos entregar, Senhor, no nome santo de Jesus, verdadeiramente de corpo e alma, e que o Teu Espírito Santo venha com este amor sobre os nossos corações, e que o Senhor possa quebrar todos os corações de pedra, e que nós sejamos quebrantados diante de Ti, pelo Teu amor. No nome de Jesus eu oro e Te agradeço, Senhor. Amém e amém. Haverão tempos de inverno, tempos de muita dor, solidão, tempos talvez de decepção,
Mas aí haverá o tempo do verão. Quando o verão chegar, eu quero mostrar para todo mundo: este é o meu Deus. Este é quem me salvou. E é este que eu quero que você conheça. Porque o tanto que eu o amo, eu quero espalhar para todo mundo. Porque que Ele me ama tanto. Ele tem seus motivos. E claramente nós temos os nossos para amar Ele. E o tanto que nós devemos o amar também vem porque Ele tem poder para poder se manifestar a cada um de nós. Mas Ele escolheu eu e você para ir pregar a palavra dEle o mundo todo. Então, ide pregar o evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma bênção. Deus te abençoe.